Muito bem, então, vamos iniciar essa noite. Quero convidar todos que abram as suas Bíblias para Hebreus capítulo 11. Vamos lá? Se tiver muito frio aí, vocês falam, tá? Porque coloquei na potência máxima aí para ele dar uma refrigerada, estava desligado. Ok. Vamos lá então, meus irmãos. Nós vamos ler alguns versículos e, com o passar do tempo, nós vamos lendo outros. Nós estamos recapitulando aquilo que nós começamos a falar no ano passado sobre a nossa fé, sobre o estudo sobre a nossa fé, baseado em Hebreus capítulo 11. Nós estamos falando, então, vivendo pela fé. Nós já recapitulamos alguns versículos de 1 a 3, versículos de 4 a 6. Lemos que, ou já falamos sobre a fé como certeza e prova, a fé que agrada a Deus, e nós leremos versículo 6 como versículo introdutório desta noite, tá bom? Deixe-me chegar ali, que ainda não cheguei. Mas, Hebreus capítulo 11, verso de número 6, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: vamos lá, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar. Queremos render graças, Senhor Deus, pela oportunidade de nós estarmos reunidos essa noite. Obrigado pelos irmãos aqui presentes. Obrigado pela oportunidade que nós temos essa noite de abrirmos a sua palavra, a liberdade que nosso país nos dá de cultuarmos o Senhor livremente. Então, pedimos que o Espírito Santo possa vir de encontro aos nossos corações, quebrantar, ó Deus, as paredes endurecidas que há em nossos corações, a fim de que nós possamos fazer a Tua vontade. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, eu quero só dar uma introdução a vocês, dizendo que é importante nós recapitularmos, porque, propriamente dito, nós estamos no meio do livro no capítulo 11 de Hebreus. Então, nós já falamos sobre vários exemplos de fé. Nós falamos dos versos 1 a 6, que são introdutórios desse capítulo, e só para relembrá-los, o autor de Hebreus, que não se sabe quem é, ele coloca esse capítulo especificamente após certas questões importantes que ele disse no capítulo de número 10, vocês vão se lembrar do verso 25, aonde diz, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, papapá. E posteriormente ele dá certas diretrizes àqueles irmãos, por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos. Então, dentro das questões que eles passavam, era importante que eles entendessem a quem eles estavam servindo. E para entender a quem eles estavam servindo, é importante que eles tivessem fé. Porque o próprio autor de Hebreus deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, dentro das coisas que nos ocorrem, a única maneira de nós podermos passar por cada uma delas é exercitando a fé que nós temos. Eu falei recentemente para o irmão Oséias, quando fui visitá-lo no hospital, que mesmo ele naquela situação, e quando nós estamos passando por dificuldades, é que nós devemos colocar nossa fé em prática, porque por vezes nós ficamos sentados nos bancos, ouvindo tantas e tantas pregações, ouvindo lições, lendo a Bíblia em casa, ou fazendo certos devocionais, enfim. Mas é nos momentos de provação que nós colocamos a nossa fé em prática. Então, por isso que as provações, elas são tão importantes nas nossas vidas. Então, meus irmãos, dentro dessa perspectiva, nós já vimos, como eu falei, sobre a fé como certeza e prova, a fé que agrada a Deus, e agora nós veremos sobre a fé que age em obediência. Veja comigo o verso de número 7.
Acompanhe a leitura por gentileza. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora nós vamos para o verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. E finalmente, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, a verdadeira fé, ela não é passiva, ela é ativa, ou seja, são coisas que nós precisamos fazer e não apenas que nós precisamos receber. Os exemplos que nós vimos sobre Noé, Abraão, Sara, Abraão de novo oferecendo o Isaque e posteriormente os pais de Moisés. Então, quando nós cremos em Deus verdadeiramente, isso é demonstrado através do quê? Das nossas atitudes. Nós vemos aí, né, o ditado popular é que uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Então, na vida do cristão, isso é fato. Eu estava conversando aí com o irmão Salomão, acho que ontem ou segunda-feira, de um evento que ocorreu na cidade natal dele, de uma moça que lamentavelmente foi brutalmente assassinada. E um daqueles que atentaram contra a vida daquela moça se dizia pastor. Né? Então, interessante como, não a profissão, porque pastorado não é profissão, mas como a vocação de pastor já não é há muito tempo considerada, ou não é respeitada pela atitude de alguns. Quando falamos sobre cristãos ou sobre ministérios, as pessoas pensam que nós somos como esses que, por vezes, enganam o povo para, de alguma forma, obterem lucros. Eu estava falando recentemente, agora me fugiu com quem, mas era uma pessoa nova, um visitante, exatamente sobre essa questão. Que nós, como igreja, nós ensinamos a palavra de Deus. Nós não temos aqui, de momento algum, de maneira alguma, todos vocês que são parte da igreja sabem, que o nosso foco aqui não é financeiro. Mesmo a igreja tendo as suas responsabilidades financeiras e nós sendo privilegiados por participar com as nossas ofertas, aqui ninguém é obrigado a nada. Nós sabemos que Deus é quem tem trazido essa igreja pelos últimos 36 anos, e esse ano nós completamos 37. Então nós somos privilegiados. Deus tem aberto as janelas dos céus para que nós continuemos com o ministério aberto. Então ninguém pode bater no peito e dizer a igreja só está aberta por causa das minhas contribuições. Não, ninguém pode fazer isso. E eu digo isso para vocês por quê? Porque não é o conteúdo que nós colocamos no prato de ofertas, não são as nossas obras, não são os sacrifícios que nós fazemos que demonstram que nós cremos em Deus, mas as nossas atitudes. Então, o fato de eu fazer alguma coisa, Deus conhece o meu coração. Então, se eu canto, se eu rejo, se eu arrumo as cadeiras, se eu lidero o momento de oração, se eu ajudo alguma pessoa em alguma coisa, Deus conhece qual é a motivação do meu coração. Então, se é uma motivação errada,
eu não estou mostrando uma verdadeira fé em Deus. Eu falei para vocês, acho que semana passada, que já aconteceu dessa igreja de pessoas serem ludibriadas e saírem da igreja por causa do canto da sereia. Chegou alguém, um bom moço, uma boa moça, e aí começou a ouvir a voz e tudo mais e saiu dos caminhos de Deus. Então, o que prova se a pessoa é não alguém que ama a Deus são as atitudes. E é exatamente o que nós precisamos entender, que a fé age em obediência. Por quê? O verso 7 você não precisa ler, mas o verso 7 mostra que Noé construiu a arca, mesmo sem nunca ter visto chuva, confiando na palavra de Deus. Nós sabemos o que é chuva, ele não sabia. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia, mostrando que a fé muitas vezes exige renúncia. Muitos missionários, pastores que são chamados por Deus a outros lugares, sabem o que verdadeiramente é renúncia quando abrem mão do conforto da sua família e amigos para estarem servindo a Deus no local que Ele nos chamou. Sara, mesmo idosa e estéril, confiou que Deus lhe daria um filho, pois julgou Deus como fiel. Abraão, ao oferecer Isaque, creu que Deus poderia ressuscitá-lo, pois sabia que Deus era fiel às suas promessas. Os pais de Moisés esconderam-no da ordem de Faraó, confiando na proteção divina e não no medo que eles tinham. Então, meus irmãos, notem como as atitudes que nós temos, elas demonstram verdadeiramente qual é o termômetro da nossa fé. E se você começa a prestar atenção, talvez a partir de hoje, prestar atenção até mesmo nas pequenas coisas que te ocorrem, você vai ver como Deus pode usar as pequenas escolhas que você faz para a glória dele, para que outras pessoas talvez sejam alcançadas pelo Evangelho. Por isso que eu já disse a vocês a importância de nós estarmos sempre preparados com alguns folhetos na bolsa, no bolso, no carro, para aproveitar as oportunidades que Deus sempre nos dá. Então, meus irmãos, a fé verdadeira nos leva a obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos completamente, ou quando a obediência nos custa algo. E isso é algo que nós devemos guardar para toda a nossa vida. Então, olha, mais uma vez, a fé verdadeira nos leva a obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos completamente, ou quando a obediência nos custa algo. E se a obediência a Deus custar a nossa vida? Será que vale a pena oferecer a nossa vida a Deus? Se os nossos olhos estão apenas nas coisas daqui, você vai dizer que não. Talvez você não vai externar isso, mas no seu coração você vai dizer que não. Agora, se nós entendemos a grandiosidade daquilo que o Senhor tem prometido a nós, nós vamos entender que aquilo que Ele prometeu para nós é infinitamente melhor do que aquilo que nós temos aqui. Então, meus irmãos, a fé age em obediência. Mas não só isso, a fé vê além do presente. Veja verso de número 13. Nós não lemos. Aí alguém leia para nós 13 a 16, por favor? Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam a pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam uma oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Exatamente, meus irmãos. Então, aquilo que nós já havíamos falado em outras pregações passadas, que talvez o que era mais caro, ou seja, era mais importante para aqueles que são citados aqui em Hebreus 11, e posteriormente o autor de Hebreus vai falar sobre isso, é que os olhos deles não estavam no presente, mas estavam no porvir, naquilo que eles sabiam que Deus havia prometido para eles, ou eles confiavam simplesmente naquilo que Deus poderia fazer.
Então, os versos 13 a 16 vai dizer que os patriarcas, eles viviam como peregrinos. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas não se limitam a essa vida. Então, quando nós pegamos algumas promessas de Deus, olha, fiel é o que vos chama, o qual também vos fará. Ou tudo posso naquele que me fortalece. Ou quando você vê lá em Salmo 37, quando o salmista vai dizer que nunca viu o justo mendigar o pão. São promessas de Deus. Mas será que essas promessas, elas só se limitam à nossa vida terrena? Se nós pensarmos nisso, nós seremos como muitos que de alguma forma eles se entristecem com Deus. Já soube de pessoas e já vi pessoas que saíram da igreja porque elas não receberam aquilo que elas esperavam quando disseram que criam em Deus. Já aconteceu no passado de alguém que tinha feito uma coisa errada, construiu a sua casa num lugar errado, onde não era permitido, e quando foram tirar aquela pessoa de lá, ela ficou irritada com Deus, porque Deus estava permitindo que a sua família fosse afetada por aquela situação, sendo que tantos outros que não serviam a Deus estavam vivendo as suas vidas sem problema algum. Aí a questão é a seguinte: não adianta nós querermos que Deus conserte algo que nós estamos fazendo errado. Então não adianta nós querermos que Deus possa viabilizar certas questões que nós estamos fazendo errado. Então, quando nós estendemos os nossos olhos às promessas de Deus, eu repito, nós não olhamos para o agora, mas nós firmamos os nossos olhos no futuro. Os versos 20 a 22 vai dizer que pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, meus irmãos, mais uma vez, coisas que esses homens fizeram com os olhos no futuro, sabendo que Deus cumpriria a sua promessa. Então, a nossa fé não deve se limitar ao que nós podemos experimentar hoje, mas deve estar firmada na eternidade. Aqueles que buscam conforto apenas nesse mundo, eles vão ter a sua esperança de alguma forma perdida, ou vão ficar chateados, magoados com Deus. Por quê? Porque aqui nesse mundo não foi nos prometido riquezas. Quem faz isso são as pessoas que creem na teologia da prosperidade. Mas eu honestamente acho que quando Jesus ele fala que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, isso desmonta a teologia da prosperidade, porque o próprio Salvador do mundo, ele não era alguém que veio dispondo de posses, sendo que ele era dono de todas as coisas. E em dado momento ele fala que não tinha nem aonde colocar a cabeça para dormir. Então, dessa questão, meus irmãos, nós temos que entender diante de Deus o que nós esperamos de Deus. A minha pergunta para você é o seguinte: o que você espera de Deus? Você só espera boas coisas? Você só espera uma saúde plena para você e para sua família? Você espera uma vida sem problemas? O que você espera de Deus? Porque se nós esperamos apenas uma vida de facilidades, nós estamos no lugar errado. Os homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles sofreram. Poucos foram aqueles que tiveram uma vida tranquila, sem problema nenhum. Porque eu repito, nós como servos de Deus, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3, 2 e 3, né? A nossa vida é como um perfume que precisa exalar a fragrância de Cristo. A nossa vida é como um espelho que deve refletir a glória de Cristo. E como é que isso vai acontecer? Através das provações. As pessoas aí fora, quando são provadas, elas perdem a esperança. Quando nós fomos novamente lá visitar Oséias, eu tive a oportunidade de orar pela mãe de um rapaz que estava lá e oramos juntos. Não tive a oportunidade de falar o evangelho para ela, mas deixei claro sobre o amor de Deus por eles. E então todos os lugares que nós estamos são oportunidades
para nós sermos usados por Deus. E finalmente, meus irmãos, a fé enfrenta desafios e renúncias. Eu já disse para vocês, perdão, a fé como certeza e prova, a fé que agrada a Deus, a fé que age em obediência, a fé vê além do presente e agora a fé enfrenta desafios e renúncias. Mais uma vez, o texto que nós lemos, e não precisaremos ler novamente, mas dos versos 17 em diante, nós temos Abraão, nós temos o exemplo de José e nós temos também os pais de José. Como eu falei para vocês, acabei de dizer, a nossa fé em Deus não vai nos tirar de uma vida de dificuldades. Às vezes muito, às vezes pouco. É Deus quem sabe a medida das coisas que nós passaremos. Mas nós temos a promessa de Deus que, primeiramente, Ele sempre vai estar conosco. Ele vai nos fortalecer para que nós possamos passar por essa questão. Então, se nós cremos naquilo que eu falei sobre 1 Tessalonicenses capítulo 5, fiel que vos chama, o qual também fará. Meus irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. E tantos salmos aonde nós vemos a grandiosidade de Deus, como o Salmo 46, que nós vimos recentemente, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias, nas tribulações. Então nós temos 1001 promessas que nos falam sobre aquilo que Deus representa para cada um de nós. No caso de Abraão, quando ele precisou oferecer o seu filho, Isaque, ele confiou em Deus. Mas antes ele precisou renunciar àquilo que ele mais amava. Ele estava pronto a entregar o seu filho. José manteve sua fé firme no Egito, confiando que Deus libertaria o seu povo. E os pais de Moisés enfrentaram o medo de Faraó, protegendo o seu filho pela fé. Então preste bem atenção, meus irmãos. A fé em Deus nos capacita a abrir mão de muitas coisas que nós valorizamos. Eu vou dizer para vocês o seguinte, quando eu saí de São Paulo, eu e minha esposa saímos de São Paulo, nós tínhamos grandes amigos. Nós tínhamos pessoas que nos amavam e viemos para um lugar onde praticamente nós só conhecíamos o pastor Martins e a sua esposa. Desde então, foram 17 anos que nós estamos aqui e conversando com o Leandro, nosso visitante no domingo, eu disse para ele o seguinte, hoje, eu voltei de São Paulo faz 10 dias, mas eu não quero voltar para São Paulo, mas nem amarrado, só se realmente for a vontade de Deus. Quando a gente está lá, é muito gostoso estar com a família, mas férias são duas felicidades, quando você vai e quando você volta. É bom demais você estar na sua casa, você ter a sua liberdade, você ter a sua rotina, é maravilhoso. Então eu digo para vocês o seguinte, 17 anos depois, Deus nos deu novos amigos, Deus nos deu uma nova igreja, Deus nos deu pessoas para nós amarmos, pessoas que nos amavam, mas para nós foi muito difícil naquele tempo. Eu me lembro no primeiro ano, onde nós passamos Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversários meus e da Tati, aniversários dos meus irmãos, dos meus cunhados, de todo mundo, nós estávamos aqui. E foi difícil para nós, porque quando nós fomos para o seminário, eu estudei por 5 anos lá, mas eu sabia que depois de 4 meses eu voltava para casa, ficava 1, 2 meses lá e depois voltava para o seminário. Aqui não. Quando nós viemos para cá, nós entendemos o que era a vontade de Deus. Eu penso em tantos outros irmãos, como por exemplo a filha do pastor Michael, me fugiu o nome dela, a mais velha, a Natalie. Ela foi lá com o marido dela, lá para Papua Nova Guiné. E o pastor Michael falando sobre as questões que eles passam lá, a dificuldade de locomoção e, por vezes, né, eles precisam passar por certas questões, porque, com todo respeito, Kimberly, mas a maioria dos americanos é branco como a neve, né, tudo branquelo, e a maioria das pessoas mais escuras, né. Então eles passam por certas questões que para nós aqui é comum. Mas eles fizeram isso por quê? Porque entenderam qual era a vontade de Deus. Entenderam que o conforto deles não era mais importante do que o chamado de Deus. E a história da igreja vai mostrar para nós
como muitos missionários levaram o evangelho a muitos lugares que hoje têm igrejas plantadas por conta do amor de irmãos e irmãs que abriram mão do seu conforto para servir ao Senhor. Eu não estou dizendo que todos vocês vão ser chamados para o ministério ou para servir ao Senhor em algum lugar. Mas se um dia Deus fizer, nós precisamos estar prontos para isso. Nós precisamos estar prontos a servir o Senhor. Eu não sei se Deus vai querer que as minhas filhas estudem aqui em Porto Alegre, estudem em outro lugar, mas a gente precisa entender que, de alguma forma, Deus ele tem os caminhos abertos para fazer a sua vontade nas nossas vidas. Então, se a fé nos capacita a abrir mão daquilo que nós valorizamos, nós precisamos saber sempre que Deus tem o melhor para todos nós. Talvez a sua vida, você ache que vai ser sempre perto da sua família, mas tem que estar aberto à vontade de Deus. Para concluir essa noite, essa recapitulação, meus irmãos, como eu disse para vocês, a verdadeira fé não é passiva, ela envolve confiança, obediência, perseverança, mesmo quando não vemos as promessas de Deus se cumprirem imediatamente. Por quê? Porque a fé nos faz enxergar o invisível, ela agrada a Deus mais do que qualquer sacrifício, ela nos move a obedecer mesmo sem compreender tudo, ela nos faz olhar para além das coisas que nós vemos e ela nos fortalece para enfrentar desafios e abrir mão das coisas que mais nós valorizamos. Essa é a verdadeira fé. Então, a partir da semana que vem, a gente começa aí os versículos novos para chegarmos até o final aí do capítulo 11. Eu espero de coração que para vocês esteja sendo importante ver cada uma dessas histórias e que a aplicação seja uma grande bênção nas vidas de cada um de nós. Vamos orar. Peço, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor dirija os nossos corações, porque a todo cristão a fé talvez seja a parte mais difícil da vida cristã. Mas ainda assim nós queremos te obedecer, nós queremos fazer a tua vontade. Então dirija-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres de Deus. Ajude-nos a valorizar o Senhor e não as coisas que nós temos. Ajude-nos, ó Deus, a buscar sempre a tua face. Agradecemos a ti em nome de Jesus. Amém. Então, quem está em casa pode orar com os seus familiares. Nós que estamos aqui vamos fazer o nosso tempo de oração. As irmãs aqui, homens lá na salinha. Depois nós temos aí um saco de limão para cada um levar. A irmã Vani trouxe aí uma sacolona. Então, todo mundo vai ter limão de graça aí para tomar limonada em casa.